E, Ale, acho que é o primeiro podcast review, né, que a gente tá fazendo. Só me confirma, acho que a gente não fez review em formato podcast. Aí foi primeiras impressões, Não. A episódios gente. semanais, Sim. e a gente começou super bem. Mas é o primeiro. Sim. Gente, a gente vai fazer o review de Show de Mim. Tá eu e o Ale aqui. Oi, E, gente. e, Queremos te- e tentaremos convencer estar. a vocês Não não ver ver. o anime. A não assistir. Não precisa, nem se importem. Vocês vai ter uma segunda temporada? Vai, mas finge que é um Ign- delírio coletivo. Ignora que é do autor de Ryoka, gente. Não. É, Não, é. não vale. Aliás, até bom Ignora. começar com isso daí, porque eu comecei a ver o anime por justamente uma expectativa boa. Porque eu tenho boas lembranças de Ryuka. Exatamente. Exatamente. E, E terminando o anime, eu tô. Como eu te falei no privado, eu tô praticamente assim, certo, crente de que, na verdade, quem pegou e fez Ryoka ser bom, na verdade, é a Kyoto Animation. a equipe de produção, né? Que deu uma É, tratada. pegaram e falaram, ih, isso daqui não tá muito bom não, gente. Vamos, vem cá, compositora de série, vamos remontar umas coisas aqui. E aí saiu daquele jeito, porque, olha, que experiência pra definir, desastrosa? Eu dizia Chata, desagradável, tediosa. um bom termo. Desagradável, um bom termo. Porque ela era pra ser um anime de mistério, né? Era. Sim, era, Semelhante à em temática de tese. Ryoka, teríamos Sim, dois personagens, um casal, sim. desvendando, digamos, crimes e coisas Casos, insolucionáveis dentro da escola deles. Que chega no sim, momento assim que foda-se a escola, né? Mas ignoramos. sim. É, coisas meio banais e simples, né? Daí que vem o nome, o título da obra, né? Nessa ideia de casualidades muito comuns, assim, que tipo, qualquer pessoa pode vivenciar no dia a dia. Uhum. E não é necessariamente E isso a daí, não. partir disso. Uhum. E eu lembro, assim, vagamente, né? Que já faz 3 meses, né? Que a gente comentou que a estreia não foi exatamente, né, como a gente Esperava. esperava, né? Mas a gente ainda tava assim, tipo, não, vai que dá certo, né? É doutor de Ryoka. Porque a gente tava naquilo, né? Ah, tem alguns aspectos, foi uma estreia meio amarga, mas tem isso, tem aquilo, né? Tem algumas concepções, né? Vai que melhora, né? Tipo, às vezes com mais alguns episódios melhora a experiência, porque a gente teria, em tese, né? Uma base melhor estruturada, né? Com seus personagens e de fato o que a obra quer trabalhar. Porém, quanto mais o anime passava, pior ficava. A premissa ali no primeiro episódio dá uma enganada, né? Porque tem, mesmo sendo Dá. bem diferente e sendo, assim, um tanto sóbrio em sua abordagem e Sim. não tão alegre e vivo como o Ryoka, sei lá, parecia ser uma coisa escolar ainda, porque envolvia algo como roubo de carteira. Uhum. É. De novo, trazia aquela coisa de simplicidade, na verdade, né? E É, querendo ou não, o Ryoko tinha esse mesmo tom, né? Eram pessoas com problemas que, tipo, sei lá. Que nem no primeiro episódio de Ryoka tem lá a questão da protagonista que fica presa pro lado de dentro da porta, da sala. Só que ela não trancou a sala, porque ela não tinha chave, e quando ela entrou, a porta uhum. estava aberta. Então, assim, são situações comuns. Assim, né? Não é todo dia que você entra dentro de uma sala que você fica trancado. É mais assim. É humanamente possível? É, E é aí melhor, ele dá pra começa ser. errando já com coisa básica que a gente via acertado já em Ryoka, logo de cara. Começando por a questão de que em Ryoka
tudo que acontecia, a gente tinha a base do caso, né? Do que tinha acontecido. No primeiro episódio, essa questão da protagonista tá presa pro lado de dentro da sala. Mas quando ela tem entrado, a porta estava aberta. Uhum. E aí a gente vinha todo o trajeto a partir de um personagem. E aí a gente acompanhava toda a linha de raciocínio para então chegar na conclusão. E já nisso ele já erra. Já nessa premissa ele consegue errar. E ele é muito feio. É Porque muito aí feio. ele joga coisas, tipo, muito aéreas. Não é nem que ele joga, sabe? Ele coloca o Jogoro fazendo gestos muito estranhos. Ou ele vê um personagem fazendo tal coisa, e aí ele pensa sobre aquilo, e aí ele imita, né? Ele acenando assim, de um jeito estranho. Né? Em momento algum a gente sabe exatamente o que ele tá pensando. Mal sabia a gente que, na verdade, ia ser até melhor assim. Não saber, É, Deus do céu. Não, e. É, mas, Ale, eu tenho uma coisa assim, tipo, ele começa de fato é, bem. Ele tá ali e tal. sim, Mas pra mim, ele parece algo, sei lá, sabe, um medidor de terremoto em que fica balançando em sim. extremos? Então, porque o episódio Uhum, 2 também é uma coisa banal. Mas no episódio 3 não. sim. Mas depois no episódio 4 volta a banalidade e no episódio 5 não. Aí ele fica nisso, nesse vai e vem, em que tu, sei lá, tu não entende, parece que o autor, nem ele mesmo sabe o que ele quer fazer. E ele Sim. reflete nisso nos personagens, porque os personagens, ao mesmo Uhum. tempo, eles parecem uma coisa, E na verdade mas são outras. outra. E na verdade eles são muito instáveis a certa altura, né? Sim, eles vão se moldando a partir da Talvez. trama. Sim, e talvez seja um pouco essa a ideia do autor, mas é aquilo, nada. De novo, ele erra na base, sabe? A gente não tem uma base. Então tudo que acontece depois é um amontoado de coisas. E aí, pra gente entender o que essas coisas de fato representam ou não representam, é muito complicado. Porque aí, de novo, tal qual o Jogoro faz dedução do rabo dele, a gente também tem que fazer. Uhum. A gente tem que fazer muita, muita, mas muita dedução. Porque Uhum. muita coisa ali não faz sentido. Não. Ou melhor, Sem. o anime omite, né? Porque ele, tipo, ele mostra só o protagonista chegando na solução. Fala assim, ele Sim. viu tal coisa, tal coisa, tal coisa, e mostra umas imagens assim só pra simplificar o formato. Mas tu É não porque, entende. na verdade, se você for ver bem, o anime não quer que a gente acompanhe. Porque ele quer exaltar a inteligência do protagonista. E aí a forma que o autor achou de fazer isso é simplesmente não vou mostrar o que está acontecendo. Por isso que o Jogoro no final precisa fazer todo aquele monólogo para chegar na conclusão. Porque só ele percebe as coisas, só ele tem as pistas. É muito mais pra frente, né? Mas nesse arco final, principalmente. Não vou entrar em detalhes porque não é spoiler, mas enfim. Nesse arco final, a gente tem algumas coisas jogadas. E no caso, tipo, não sei se dá pra jogar, chamar de pista, porque é muito jogado mesmo. E quando você vê assim, de primeira, né, sem ter saber do que vem a seguir, fica muito difícil tu cogitar que aquilo é uma pista. Mas o autor coloca coisas aqui e ali que você até pode pensar que, nossa, isso aqui tá estranho, né? E aí, essa somatória de coisas aqui e ali pode chegar em um lugar que você pense, pô, tá estranho isso daqui, pode ser que seja isso. Mas até chegar lá, a gente desgasta muito. Eu acho que Uhum. isso que acontece, hum, assim, muito forte em Shoshin, é que você se desgasta bastante com a obra. Porque ela não começa bem, já no episódio um já não é um episódio muito bom, não é muito legal. E no episódio 2 fica pior ainda, porque é um caso muito chato Nossa. mesmo. E dali pra frente, são casos que, assim, ora vão pra uma coisa, tipo, muito banal, ora vão pra uma coisa, tipo, muito acima do tom, vamos colocar assim.
Explana muito Pros rápido. padrões da obra. É, exato. E assim, é uma coisa que muda de um episódio pro outro, né? Muitas vezes, de um caso pro outro. E aí você vem numa linha. Principalmente, assim, se você considerar que, principalmente nesses primeiros casos, eles seguem uma linha X. Então, assim, você se habitua que e imagina que a obra vai seguir nessa linha. E aí, quando chega num dado ponto, ele muda totalmente o tom. Vai para um negócio mais sério, que parece mais sério. Aí você fica, eita, que negócio estranho isso daqui. E no caso seguinte, ele volta pro negócio que. Pra um tom que tava mais próximo do que era no começo do anime. Aí você tem um estranhamento porque tá num nível muito diferente do que tava no anterior. Aí dali mais um pouco mais pra frente, vai lá e dá mais uma guinada de novo. Pra mim É muito a estranho. comédia é um dos fatores que desequilibra o anime. Porque nenhuma das piadas funciona. Não. E por ter E essa assim, não. piada, ela ameniza muito o clima do anime. E Sim. sendo que tem momentos que não precisa, ou melhor, não era necessário e que desfavorece os momentos mais sérios do anime. Aquilo, né? Ele fala em ser comédia, ele fala em ser em drama, ele fala em ser suspense, mistério, qualquer coisa que ele tente fazer ou se propõe a fazer, ele fala. Mas, assim, não é nem tipo, sei lá, eu nunca vi Gintama, mas o pessoal fala que Gintama tem um tipo de humor muito específico. Sim, tem. Ou Saiki Kuso no Psynami, que também o pessoal fala que tem um humor muito específico. Não é o caso de. Não é o mesmo caso de Shoshimin, sabe? A gente, por mais que, por exemplo, possa não funcionar com você, Gintama ou Saiki Kuso, não é exatamente culpa da obra, sabe? Porque ela é por um tipo de humor muito específico. E para esse pessoal muito específico, funciona. Uhum. Shoujo não é isso. É que o autor erra mesmo. Tipo, era para existir um humor entre a dicotomia que existe entre os personagens quererem ser ordinários, no sentido de serem comuns, Uhum. e, na verdade, eles serem envolvidos, né, em situações ou resoluções que fogem totalmente ao convencional ou de que uma pessoa comum faria. Dá para ter um humor implícito nesse tipo de situação. Sim. Mas como o anime te desgasta tanto e te desgasta muito rápido, assim, com 3 episódios você já não aguenta mais a obra, é, já tá de saco cheio, acaba por ser, tipo, quando você tá, eu entendo o seu objetivo, mas, tipo, foda-se, Uhum. foda-se, sabe? Não importa mais, porque essa altura do campeonato, qualquer resquício de humor que poderia existir, ou deveria existir, Ele meio que se perde. Ele se perde sim, dentro dele mesmo. Isso que, pra mim, é o que. Tipo, não tem outro fator. Do tipo, a produção. Não, não. É a própria história que ela tenta propor uhum, um negócio e ela fala assim: opa, falha. tem um outro negocinho aqui. Opa, não, melhor ir pro outro lado. Não, calma aí. Tem esse. Tipo, gente, foca em um pedaço só. Vai aos poucos. Tu não apresentou direito tua dupla de protagonistas. Que inclusive é um Uhum. defeito gigante, porque a gente só sabe dimensões e coisas comentadas por eles mesmos que ainda são vagas para Sim. nós, espectadores que estão vendo. Que eu não Isso, sei. isso é uma coisa complicada também, porque assim, eles não necessariamente são narradores confiáveis. Não, definitivamente não são. Porque eles viajam e isso é mostrado metaforicamente no Exato, anime. exato. Então, assim, e assim, eles não são equilibrados, por assim dizer. Então, assim, a versão que eles estão contando é enviesada para eles, né? Então, Uhum. assim, não pode ou não contemplar o todo. E dado o que a gente vê ao longo do anime, eu tô mais pro não contempla do que do contempla. Com certeza.
talvez jamais vai contemplar. É, pode ser mesmo. Dessas coisas, assim. Porque aí você para e pensa, bom, mas o que que o anime me proporcionou, assim, de bom? Pra pensar. E você pensa no aspecto de personagem. É um pior que o outro, né? Porque, assim, começa que, assim, a gente não sabe nem como os personagens são. A gente não vai entrar em detalhes, exatamente dizer como que é isso, né? Propriamente, porque se a gente entrar muito em detalhes, isso é spoiler. Mas vendo o anime, quem viu o anime vai entender. A gente não sabe exatamente como os personagens são de verdade. E, além disso, essa versão que a gente conhece é muito chata deles. Então, Não, assim, a gente. E de novo entra. E assim, como é hum, uma versão muito chata, ele não te convence como personagem, sabe? Eles não são gostáveis. não parece um pouco, Ale, que, tipo, tem alguma coisa antes, mas não falo no sentido de, tipo, uma história antes, ou um passado, um flashback. Não, eu falo que parece que a gente tá no capítulo 2 em vez de no capítulo 1 de uma história. Sim, Aí poderia. e a gente podia, tipo, tem coisa faltando, mas faltando de Sim. propósito, e o Uhum, autor maldito tá omitindo essas informações que seriam importantes para pelo menos a gente empatizar com os personagens, não simpatizar com uhum, eles, do tipo, a gente sim. entender o lado deles. Não precisa necessariamente Uhum, gostar ou, tipo, torcer, mas, sim. mas sabe, Mas coisinhas, pelo menos coisinhas. entender, né? É, Do porquê de ser assim, ou de ter uma noção do pra onde vai, por exemplo. É coisa física, realmente. porque muitas vezes eu É fico com a básico. sensação que, tipo, eu tô olhando o muro dessa história e eu fico assim, tipo, tá, eu tô o muro, eu tenho algum lado virar? Não, não tenho, só tem esse muro. Aí fala, puta merda, vai Uhum, ser chato pra caralho. Eu fico só olhado pro sim, muro e eu não tenho mais informações além disso. Pô, sim. é muito, muito, E, muito. A gente reclamou durante, sei lá, 3 episódios de podcasts nessa insistência do autor em focar em coisas que não eram pra focar naquele momento. sim. Tipo, o que é importante pra mostrar, não mostra. Aí o que não é importante, ele tá lá. Dedicando, focando. E, assim, aí você para e pensa, personagem salvo. O único personagem com que a gente entende como personagem mesmo é um amigo do protagonista, o Kengo. Porque ele, assim, você pode não gostar dele, mas você não pode negar que ele é um personagem. Ao contrário dos outros dois, da dupla de protagonistas. Que ele tem personalidade própria, sabe? Uhum. E é uma personalidade forte. Então, tipo, ele cumpre o papel dele como sendo personagem. Agora a gente não pode dizer o mesmo dos outros. Dos outros é foda, né? É. Porque, E aí. olha, se a gente não tem nada pra falar dos protagonistas, imagina dos secundários. Então, se você tirar quem mais. Tipo, todo mundo que aparece é, tipo, não dá nem pra chamar de figurante de luxo, né? Porque eles não Não, aparecem nem o suficiente pra ser chamado de figurante de luxo. Ale, eu abri aqui uma Emilish aqui, Ale. Sabe como chama a mãe da Osanai? Não. Mãe de Osanai. Ela não tem nome. E, tipo, eu tenho É. certeza que ela é, tipo, top 5 de personagens que teve mais fala nesses arcos. Sim, sim. E ela é conhecida como o quê? Mãe da Osanai. Mãe da Uzanai. Até, tipo, o pai do Makoto, que a gente chama assim, né? Porque, embora não tenham mencionado o nome do personagem, né, no anime, a gente sabe o nome dele, porque tem lá no mailing list, né? Uhum. Mas aqui a É, coitada da mãe da Osanai nem pra isso serviu. é. Pô, E aí a gente chega nos outros campos, assim. Aí você para e pensa, ah, mas a animação é bonita. Se você tirar isso, não só parte do anime, assim. A animação da Lightning Track aqui é ótima. É um ótimo trabalho de animação e tal. Mas até a direção consegue ser ruim.
Isso é muito ruim. Há quem discorde, mas, tipo assim, gente, não tem como. É uma direção que não. Que olha o texto e faz outra coisa. Assim, é uma direção que quer aparecer mais do que a própria obra, inclusive. Tem algumas decisões ali que eu não entendo realmente, assim, não dá pra entender. Eu não tenho outro pensamento a não ser isso daqui é o diretor querendo aparecer mais do que o anime. Porque, assim, é muito maneirismo na direção. E pra pouco É conteúdo. é uma cena que não tem propósito, assim, não encaixa com o texto. O texto tá dizendo A, a direção tá querendo dizer B. E sem motivo nenhum. E sem acréscimo. Tipo, se fosse relevante, ah, beleza, acontece, mas. Não, não é. É muito esquisito Exato. mesmo. É muito ruim. Muito ruim. E aí o texto é ruim, os personagens é ruim, a direção é ruim. E aí, tipo, é aquilo, tipo, o pessoal cult da Aleph, eu acho que até pode gostar desse anime, mas, tipo, se você tirar a animação, não vai sobrar nada. Ia ter muita gente caindo em cima do anime. Se você tirar a animação bonita. Se tu tirar a animação bonita, não sobra nada, gente. Ou foi mal? Não Não sobra nada. sobra. Não Não tem um sobra, arco porque o texto é relevante. ruim, os personagens principais são porre, é um pior que o outro. A direção também não, casa, não orda nada com nada. Não tem você pensar assim, tipo, não, isso daqui é legal. É muito ruim Não tem. mesmo. Pô, nem pra falar, tipo, pô, pelo menos o episódio 4 ao 6 esse arco aqui foi bom. Nem ferrando. Não tem. Não. A gente. Ó, dá pra dar uma colher de chá pro episódio 6, mas assim, não é que ele seja bom. É porque ele tá Em isolado. frente aos outros, se você. Principalmente se você comparar com o anterior, que é, tipo, top piores episódios de anime que eu já vi na vida. Uhum, Se você pegar esse episódio 6, ele isoladamente ele tem algumas ideias interessantes. Ainda que no final o autor cague, ainda que tem um miolinho que seja chato de acompanhar, tem um outro, tipo assim, minutos específicos que dá pra salvar. uhum, concordo. Mas só, só. Não sobra muito também, né? Não- Olha, porque, gente, assim, ó, é um sofrimento. E a gente conseguiu força de vontade pra ver, porque a gente fazia piada com isso, a gente ria de Ódio. certas coisas e tinha muito ódio. Mas muito ódio mesmo, assim. Que como é possível uma obra se basear em uma coisa, digamos, comum em gênero literário, que é o mistério, que é a investigação, e ainda ser Uhum, bizarramente ruim. Porque o que não falta é exemplos de ser pelo menos medíocre. Pô, gente, tem sim. CSI nos Estados Unidos, CSI Miami, CSI Los Angeles, CSI Havaí, com, sei lá, 1000 episódios. E se esse autor só fizesse o básico do que aquelas merda que os episódios americanos fazem, já daria 10-0 no atual anime. Não é possível que ele erre em coisas simples. E o pior é que ele erra e erra assim, feio. Não é só errar, ele erra e, tipo, erra daquele jeito. Nossa, ainda foi cagada. Tipo, ele cagou na mão, limpou na parede, e é isso aí. É muito ruim, gente, muito ruim. Tem vídeo e versão podcast de primeiras impressões aqui no blog, Tem. no canal do blog. Aí depois a gente fez um vídeo na cast barra cast comentando dos episódios 2 a 5. Depois a gente voltou para falar dos episódios 5 6 a 10, tá? Uhum. Que formam um único arco. Então, assim, é coisa de 2 horas, 2 horas e meia, só falando mal de Xoximin aqui em detalhes aqui no canal. E vai ter versão em texto, não tão detalhada, mas vai ter uma versão em texto também lá no site do blog também.
Que é impossível também, né? Comprimindo mais de 2 horas de conversa. Ah, não. Eu vou falar, gente, se vocês quiserem mais detalhado, vocês vão lá no YouTube. Aqui vai ser só impressões mesmo. É isso. Uma passada geral falando da mediocridade, que eu acho que não. Assim, dependendo do quão detalhado seja ou não, é algo que eu não posso deixar passar em branco. Uhum. Mas tem mais alguma coisa a Bom, acrescentar, Lê? acho que não. É só apenas que não recomendamos. Eu acho que essa altura Isso do aí. campeonato já ficou muito claro. Vai ter segunda temporada, infelizmente. A gente vai voltar para ver a segunda temporada, porque a história acabou sem terminar. Assim, ela não deu nem um ponto ali no sentido de que a gente poderia, tipo, só ignorar a existência da segunda temporada. Mas nem isso o anime conseguiu fazer. Uhum. Então, nos vemos daqui de volta em abril de 2025. Então, Meu daqui, Deus. sei lá, 6 meses, a gente vai estar de volta, seja no blog, seja no YouTube, ou nas plataformas de áudio, falando do anime de novo. Meu Deus. Ai, só tristeza. Ai, gente, desejo boa sorte pra todo mundo aí. Que foi encarar essa meta. É, sim. Isso, gente. Dê like, compartilhe, siga o blog em todas as redes sociais do Sky e tal. É isso aí, gente. Até a Uhum. próxima. Tchau, tchau. Até, gente.